Olá, queridos alunos e alunas. Hoje nós iremos falar sobre um produto bastante utilizado pelo brasileiro e em todo o mundo e importante para o setor de massas, biscoitos e panificação, que é a farinha de trigo. Vamos falar hoje sobre o processo de moagem de trigo. Aqui, revisando a estrutura do grão, nós já estudamos e sabemos que o grão de trigo é dividido em 3 partes: pericarpo, também chamado de farelo ou casca, o endosperma, que é a porção maior do grão e que vai nos proporcionar a farinha branca, e o germe, que é a menor porção e rico em sais, vitaminas e lipídios. Aqui, para destacar no lado esquerdo, nós temos aquela invaginação do grão, característica do grão de trigo, chamada crease, e ela influencia bastante no rendimento do moinho. Aqui, algumas fotos só revisando, ilustrando cada parte do grão. Nós tínhamos visto um fluxograma mais simplificado, tá? Mas nós vamos ver esse daqui, que é o mais completo. Lembrando que cada moinho tem a sua sequência, as suas características. Esse fluxograma ele é formado por 15 etapas, chamada a primeira de recepção do trigo, estocagem, uma primeira limpeza, depois a umidificação, segunda limpeza, separação magnética, moagem, peneiramento, aditivação da farinha, pesagem, peneiramento de segurança, ensacamento, transporte e distribuição. Nós não iremos falar de todas as etapas em si, mas algumas são bastante importantes, eu vou frisar. Na recepção, são retiradas algumas amostras para fazer as análises de qualidade, para garantir que não tenha contaminação, que você consiga armazenar trigos com qualidades semelhantes. Alguns dos testes que são utilizados podem ser realizados: aparência, o olho no mesmo, com os de lupas, peneiramento, densidade do trigo, que é o peso hectolitro, que nós vamos ver no próximo slide, conteúdo de proteína, conteúdo de glúten, umidade, lembra que ele tem que estar abaixo de 13%, Foley number, que é um índice de atividade enzimática, que nós iremos ver na próxima aula, e o índice de dureza também, que é uma medida da textura do endosperma. Se o trigo é mole, ou seja, tem um peso hectolitro abaixo de 80, ele é mais indicado para biscoitos e bolos, e se ele é duro, peso hectolitro acima de 80, é considerado bom para a panificação. Aqui, como definição, deixei para vocês do que é peso hectolitro, segundo a Embrapa Trigo. Peso hectolitro é a massa de 100 litros de trigo expressa em quilogramas. Ou seja, você vai verificar quanto pesa o trigo quando ele é colocado em um volume de 100 litros. Tá? Nessa figura aqui à direita, nós temos alguns equipamentos, tá? À direita, nós temos o equipamento para medida do peso hectolitro, e à esquerda nós temos um medidor de umidade portátil. Nessa outra figura, nessa outra slide, nós temos à esquerda o local de recepção do trigo, se ele passou por todos os testes de qualidade iniciais. À direita, nós temos exemplo de um silo, que lembrando que ele tem que ter controle de temperatura e aeração, e esse silo pode estar dentro ou não do moinho. A etapa seguinte que nós vamos falar é a etapa de umidificação, que consiste na adição de água de acordo com a umidade inicial, de forma manual ou mecânica. Os silos, em seguida, essa massa ela vai passar por um descanso de 16 a 18 horas, nos chamados silos de descanso, e vai ter várias vantagens, principalmente, e essas vantagens, esses objetivos, que eles vão levar a algumas vantagens, e principalmente a melhoria na extração, ou seja, a melhoria da moagem e da qualidade da farinha. Próximo slide, nós temos
o fluxograma específico daquela etapa de moagem, tá? E ela vai para o trigo, ele é moído em etapas, não é moído todo de uma vez. Então, a primeira etapa são os chamados sistemas ou rolos de trituração. Geralmente são 4 pares de rolos triados. Esses rolos aqui, vocês podem ver na parte direita superior. E eles vão produzir uma farinha grossa, chamada de semolina. Já os sistemas de extração, ou finishers de farelo, que são as peneiras, eles são rolos finamente estriados, ou seja, são rolos mais finos, com um estreamento mais fino do que esse da figura da parte superior direita. E qual o objetivo desses rolos mais finos? É remover os últimos fragmentos do endosperma dos menores fragmentos de farelo, tá? Porém, ele acaba produzindo uma farinha de menor qualidade que não é apropriada para panificação, mas tem outros usos. Já na extração, classificação e peneiramento, peneiras oscilatórias vão fazer essa separação de produtos em cada parte desses pares de rolos do sistema de trituração, e na classificação ela vai separar a semolina mais grossa da mais fina. Já na etapa de purificação ocorre um fluxo de ar que vai retirar qualquer farelo fino sem manchar a farinha branca. Nos sistemas de redução, você vai ter até 12 pares de rolos, só que esses rolos, no lugar de ser estriados, eles vão ser rolos lisos, que cada par desses rolos tem velocidade diferente, e são divididos em 3 seções principais. A primeira seção, ele vai pegar a semolina limpa, que foi obtida nos rolos de trituração iniciais, e vai transformar em farinha branca, que é utilizada na panificação. Os rolos intermediários, eles vão utilizar esses resíduos da primeira seção e tentar extrair mais alguma farinha deles. E os rolos finais, ele vai pegar todos os subprodutos, tanto da primeira seção e a intermediária do sistema de redução, assim como todos os restos de produtos, resíduos de produtos de todas as etapas anteriores, produzindo assim uma farinha de qualidade inferior, porém que tem os seus usos. E é esse sistema de redução que é muito importante para um parâmetro na panificação, que é a absorção de água, que nós veremos no próximo semestre. Depois você vai ter os finalizadores, e ao final desse processo, a última farinha que sai, ela é uma farinha de qualidade bastante inferior. E os resíduos desse processo são destinados principalmente para a ração. E todas as farinhas de boa qualidade que foram retiradas em etapas intermediárias desse processo podem, no fim, ser misturadas para formar a chamada farinha de corrida contínua. Depois de tudo isso, a farinha ela é retirada do processo para ser passada pelo peneiramento final, e em seguida vai ser ensacada em sacos de 1 a 50 quilos, ou em silos de aço ou concreto, por exemplo, sendo que o aço a gente já viu, ele é mais barato, mais leve e tem a vantagem de ser desmontado. Um ponto que eu esqueci de falar é que as denominações utilizadas, tá? Moinho, o moageiro é o dono do moinho e o moleiro é o profissional dentro do moinho. Já os ativos podem ser utilizados, aqui eu destaquei alguns, tá? Que nós vamos falar com mais afinco na parte de panificação, como ácido ascórbico, a ADA, o peroxibenzoíla, que é branqueador, a amilase, a protease, as hemicelulases, e também a farinha pode ser fortificada, como com ácido fólico e ferro. Um produto que pode ser produzido também são as prêmios, elas facilitam bastante, trazem muitas vantagens, como vocês podem ver na parte direita do nosso slide. E tem por vantagem você ter que utilizar apenas água e fermento para produzir o seu pão. Bom,
Espero que vocês tenham aproveitado, leiam o material, vejam os vídeos indicativos, respondam as atividades e até a próxima aula.